Graça e paz, amados, final de semana e temos uma semente da palavra de Deus para colocar sobre a sua vida, sobre o seu coração. Estamos olhando Ezequiel 37, já é a segunda semana que estamos trabalhando em cima desse texto, aonde queremos falar que somos exatamente do tamanho da nossa fé. Quando a gente olha para a palavra de Deus, Mateus capítulo de número 14, Jesus anda por sobre o mar, aqui. Ou seja, Jesus está vindo, os discípulos estão no barco, ficam apavorados, pensando que é um fantasma, mas Pedro toma uma decisão. Jesus, se és tu, manda-me ir ter contigo. Pedro aqui nos dá uma lição grande. Andamos sobre a palavra, o que dirige a nossa vida, a palavra. A palavra de Jesus precisa gerar fé no nosso coração. Essa palavra de autoridade, ela gerou fé em Pedro ao ponto de ele andar por sobre as águas. É tão tremendo que enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Mas ele tirou os olhos de Jesus, reparou na força do vento e ele começa a afundar. É tão importante isso porque nesse momento ele decide não saber nada, como a gente já tem falado várias vezes, e ele grita por salvação da sua vida. Jesus estende a mão e salva. E aí Jesus prontamente estendeu a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ou seja, Pedro foi gerado a fé, mas no meio do percurso a força do vento roubou a fé. Isso é muito comum na nossa vida. Andamos pela fé, decidimos às vezes aqui dentro da igreja, vou fazer isso, mas até nós executarmos isso, algo pode roubar a nossa fé. Olha que importante nós observarmos isso. O Senhor tem revelado quantas pessoas se comprometem, quantas pessoas assumem um compromisso com Deus, assumem um propósito com Deus, mas os medos, as circunstâncias dessa vida, muitas e muitas vezes têm roubado a fé do coração dos filhos de Deus. E aí então nós podemos ver aqui que Jesus pega ele pela mão e volta junto para o barco. Eu não sei se os outros discípulos viram isso. Sabemos que está relatado aqui, possivelmente não, pela escuridão. O que dá a entender que quando Jesus falou para Pedro ir, Jesus ficou parado no seu lugar. E Pedro então talvez entrou naquela escuridão longe dos olhos dos discípulos. Por que eu quero destacar isso? Porque você não vai encontrar em nenhum outro lugar Jesus tirando Pedro. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar os discípulos tirando Pedro numa rodinha de deboche, a gurizada reunida ali tirando um ao outro. Jesus não expõe os nossos defeitos. Jesus não nos tira das nossas fraquezas, mas Ele nos levanta, Ele nos sara. Então, meu amado, eu não sei como que está a tua vida e por que Deus está ministrando essa palavra sobre o teu coração. Talvez você já teve tanta fé que foi roubado no meio do percurso. Pessoas zombaram de você, pessoas escarneceram da sua fé e você desistiu. Jesus não desiste de você. Jesus está sempre pronto a nos levantar, a nos restaurar, a nos colocar de volta no barco, mesmo que Ele nos chame de pequena fé, de homens que duvidam, mas Ele restaura. Pedro foi restaurado na frente dos discípulos, quando Jesus pergunta também 3 vezes se Pedro amava Ele. Pastor, mas não foi lá por causa que ele negou? Também. Mas havia um contexto que Pedro precisava ser restaurado. Jesus restaura a fé, Jesus nos coloca de pé, Jesus nos coloca de volta no barco e nos dá uma nova chance de colocarmos a nossa fé em evidência, em exercício na nossa vida. Eu quero orar com você. Talvez você até desviou já, talvez você não acredita mais. Eu quero dizer que se você der uma oportunidade para Jesus, der ouvidos para Jesus, Jesus restaura totalmente a sua vida, a sua fé, a comunhão com Ele. Quero orar com você. Pai, obrigado por esse dia, onde temos a Tua palavra que nos coloca de volta no barco, nos coloca de volta de pé,
Tu és um Deus que restaura, Tu és um Deus que nos traz de volta a intimidade, a comunhão contigo. Que Tu venhas fortalecer de uma forma muito preciosa cada coração. Esse final de semana, Pai, teremos uma grande oportunidade de nos posicionarmos de novo, de voltar ao barco, de voltar a ser restaurado pela Tua palavra, quando nos reunimos na Tua igreja, Pai. Que esse final de semana não seja desperdiçado, que nós possamos, ó Deus, não estar mortos espiritualmente, mas tenhamos o desejo de estarmos juntos, o desejo de congregar, o desejo de orar a Ti. Obrigado por cada um, por cada vida. Nos dá um final de semana no sobrenatural do Teu Espírito. É no nome de Jesus que oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ótimo, abençoado final de semana a todos. Que a paz, a graça e o amor de Jesus seja sobre a sua vida. Deus abençoe.